Olá pessoal, na nossa videoaula de hoje iremos realizar a correção da atividade do dia 24 de março. Vamos lá? Primeira questão. Um feixe de raios paralelos, quando refletido por um espelho plano. Então, ele é difundido, ele converge, ele conserva-se paralelo ou ele diverge. Então, o fenômeno dos raios paralelos. Então, nós temos aqui, o exemplo aqui nós temos a lanterna, ela joga um feixe de luz. Esse feixe de luz é constituído por raios de luz. Imagina aqui que essa superfície é um espelho plano, né? Então, esse raio é refletido. Observem que em um feixe de luz, os raios são sempre paralelos entre si, um é paralelo ao outro, o outro é paralelo ao outro. Quando ele bate na superfície refletora, no caso o espelho, ele mantém os raios paralelos entre si. Percebam que o que acontece é que eles invertem, né? O raio incidente do raio de reflexão, ele mantém o raio refletido, produz um certo ângulo, mas conserva-se paralelos entre si. Então, a alternativa correta, letra C. Eles conservam-se paralelos. Tá certo? Questão 2. Considera um raio de luz incidente em um espelho. O ângulo de incidência é formado pelo raio incidente e o raio refletido. Alternativa B. Um raio incidente e um perpendicular ao raio incidente. Alternativa C, o plano tangente ao espelho do ponto de incidência. Letra D, anormal ao espelho do ponto de incidência. Então vamos lá, essa questão teórica, a pergunta fala de um raio de luz incidente em um espelho. Aí ele pergunta, o ângulo de incidência é formado pelo raio incidente e, então, características, né, do raio, do ângulo do raio. Nós temos aqui, perceba que apenas um feixe de luz, um raio, né, de luz, ele bate na superfície do espelho e ele é refletido. Perceba que o primeiro aqui, esse primeiro é o chamado raio incidente. Ele produz o raio refletido. Ele bate nesse pontozinho aqui, que é chamado de ponto de incidência aí. Esse ponto de incidência está sobre a superfície normal, não é isso? Sobre a superfície normal. E produz o ângulo. A superfície normal, nós temos aqui no ponto de incidência o ângulo de incidência. E no segundo plano o ângulo de reflexão. Então, voltando à pergunta, o ângulo de incidência é formado, o ângulo de incidência é o I, esse ângulozinho aqui, é formado pelo raio incidente e a normal, né, isso, a normal, o ângulo aqui, o ângulo I, o ângulo de incidência formado pelo raio, né, o raio incidente e a normal no ponto de incidência, que é aqui sobre o espelho plano, fica localizado no ponto de incidência. Então, a alternativa correta seria letra D. Então, esse ângulo de incidência é formado pelo raio incidente e a normal no espelho no ponto de incidência. Então, alternativa D, a questão 2. Vamos para a questão 3. Uma piscina com água é vista por um observador externo. Alternativa A, mais profunda do que realmente é. Alternativa B, mais rasa do que realmente é. Alternativa C. Alternativa C, da mesma profundidade. Alternativa D, mais rasa ou mais profunda, dependendo da sua posição. Então, bora lá. Para essa questão, nós temos o chamado fenômeno da refração. No fenômeno da refração, o que é que acontece? O raio passa de um meio a outro e sofre mudança de direção. Então, o que é que produz a olho nu? Para nós, a olho nu, o raio de refração ele produz pequenas ilusões.
Ou seja, no caso aqui, ó, perceba aqui, ó, que a peneira para limpar a piscina, ela dá a impressão que está quebrada, né, ó? Mas ela não está quebrada. Simplesmente o raio de incidência na água é diferente do ar. Então gera essa pequena ilusão da aparência que a peneira, ó, está quebrada, ou seja, ela está quebrada aqui no sentido de mais raso. E a profundidade da piscina é a mesma coisa. Ela vai produzir uma ilusão, porque o raio refletido vai dar a impressão, ó, que a profundidade está parecendo ser mais rasa, mas na verdade ela é mais profunda. Isso ocorre devido ao desvio, à mudança de direção dos raios refletidos, tá certo? Então, questão correta é a letra D. Ou seja, letra B, ela é mais rasa do que realmente é, ou seja, uma piscina com água é vista por um observador externo mais rasa do que realmente é. Ó. Ele vai seguir a mesma sentido aqui dessa peneira, ó. Dá a impressão que ele está quebrado mais para cima do que o real que está para baixo. E a profundidade lá, o piso, ó, você vai ter a impressão que está mais acima do que realmente é, ou seja, na verdade ele é mais profundo, tá certo? Então, a alternativa B está correta. Na questão 4, na frente das ambulâncias é comum encontrarmos a palavra ambulância escrita de modo revertido, como a foto ao lado. Qual deve ser a finalidade de escrever dessa forma? Então, primeiro, os espelhos, pessoal, a característica bem interessante deles é que ele troca a posição da direita pela esquerda e vice-versa, ou seja, o espelho faz essa reversão. Por isso que a gente vê a olho nu a palavra em ambulância, em ônibus escolar, tá certo? Da polícia, o nome invertido. Por quê? Para quem estiver atrás, quando vê aquela palavra, ele vai ver o nome real, tá certo? E aí vai reconhecer que é uma ambulância, ou que é um carro de polícia, ou que é um ônibus escolar, e vai dar prioridade na via para esse veículo, tá certo? Resposta bonitinha. Para quando o motorista do automóvel que está na frente visualizar o carro de socorro em seu retrovisor central, no caso a ambulância, e ele enxergue a palavra ambulância corretamente. Então, pessoal, finalizo por aqui a nossa aula e até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.